Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje temos um confronto absolutamente épico pela frente. Vamos mergulhar naquele momento exato em que a frieza implacável da justiça institucional bate de frente com o desejo puro e indomável da liberdade pirata. É denso, é emocionante, por isso vamos a isto. Mas para entender a queda, temos de olhar primeiro para o topo, certo? A nossa história até começa com um tom super leve. A tripulação desce do céu, só quer descansar um bocado, e de repente estão metidos no Deviback Fight contra o Foxy, a raposa prateada. É um jogo absurdo, piratas a apostarem os próprios companheiros. Pelo meio, temos momentos épicos, como o Afro Luffy, claro, e aquela raríssima aliança tática entre o Zoro e o Sanji. Eles vencem, como seria de esperar. Parecem invencíveis, uma família perfeitamente unida a rir sob o sol. Mas a grande questão aqui é, o que é que acontece quando essa invencibilidade é esticada até ao limite e pura e simplesmente estilhaça? Pois, é exatamente aqui que o tom muda da água para o vinho. Toda aquela diversão evapora-se no instante. Imaginem um homem super alto a andar tranquilamente de bicicleta em cima de um oceano que ele próprio acabou de congelar. É o almirante da marinha Aokiji, e o choque de realidade que ele traz é brutal. Ele mostra o verdadeiro perigo que a Nico Robin representa para o mundo. Num piscar de olhos, sem derramar uma única gota de suor, ele derrota a tripulação inteira. É assustador. É o primeiro grande aviso de que o novo mundo não perdoa os fracos. De todo. Aquela bolha de segurança desapareceu por completo. Entramos então na crise em Water 7. Eles chegam a esta metrópole deslumbrantes das águas para arranjar um navio e curar umas feridas, mas a ilusão desfaz-se rápido. Descobrem o impensável. O Going Merry não tem arranjo. Está literalmente a morrer. Para piorar, o dinheiro deles é roubado sem qualquer piedade pela família Frankie. Isto ilustra de forma brilhante o coração de toda esta crise. De um lado temos o Luffy, forçado a engolir em seco e a assumir o fardo esmagador de ser capitão. Ele tenta tomar a decisão impossível de abandonar o navio para garantir que os companheiros sobrevivem. Do outro lado temos o Usopp. Ele está completamente consumido pela sua ligação emocional ao Merry. Para ele, abandonar o navio é quase como ver o seu próprio maior medo refletido. O medo de ser deixado para trás por ser fraco. O resultado disto, um duelo absolutamente agonizante. Dois melhores amigos a lutarem, em lágrimas, debaixo daquela chuva implacável do Water 7. E no fim, com o coração feito em fânicos, o Usopp abandona a tripulação. E como se perder um amigo e um navio num só dia não fosse castigo suficiente, há uma outra tragédia a desenrolar-se nas sombras. A Nico Robin desaparece. Mas atenção, ela não fugiu por egoísmo. Percebemos que ela se entregou voluntariamente à CP9, a letal polícia secreta do governo mundial. Porquê? Para poupar os amigos a um horror inimaginável chamado Buster Call. Basicamente, é um ataque militar massivo que apaga ilhas inteiras do mapa. Extermínio total, sem apelo nem agravo. A Robin escolheu sacrificar a sua própria vida e a sua liberdade só para garantir que aqueles que a acolheram continuavam vivos. O que nos leva à frenética viagem de comboio. Porque, como devem calcular, os nossos protagonistas nunca iriam aceitar este sacrifício de braços cruzados, pois não? Para a resgatar, forma-se uma daquelas alianças que ninguém imaginaria. Juntam-se aos ladrões que os roubaram, a família Frankie, e aos lendários carpinteiros da Galley-La. E é aqui que o ritmo da nossa história acelera de forma alucinante. É tal e qual o Rocketman, o comboio marítimo que eles usam para a perseguição. A partida desse comboio é o ponto de não retorno. Não há travões, não há marcha atrás, eles são lançados a toda a velocidade pelo meio de uma tempestade autêntica em direção ao coração inabalável da lei, culminando naquela que seria a invasão da ilha judiciária, Enies Lobby. E assim chegamos ao momento épico de declarar guerra ao mundo. Esta invasão em Enies Lobby não é só uma missão de resgate, é uma afronta colossal à maior instituição de poder do planeta. Quando o Luffy chega à torre da autoridade frente a frente com a Robin e os captores, ele toma uma daquelas decisões que nos deixa de queixo caído. Ele manda ao Sochin deitar abaixo a bandeira do governo mundial. Ele declara literalmente guerra ao mundo inteiro por causa de uma pessoa. E no meio daquele caos todo, do fogo, do desafio cego, o tempo parece que para. A mulher que passou a vida inteira a fugir, que foi chamada de criança-demónio e que acreditava que o simples facto de respirar era um pecado, encontra finalmente uma âncora. Quando ela percebe até onde aqueles piratas estão dispostos a ir por ela, as barreiras emocionais quebram todas. O grito dela, cru, desesperado, é daqueles momentos que nos arrepiam até aos ossos. É o som do mais puro e profundo desejo humano pela vida e pela liberdade. Bom, a partir deste mundo, o resgate tem de acontecer. Custe o que custar. Só que a CP9 não é um bando de vilões qualquer. São assassinos que operam muito além do limite do corpo humano. Então, o que é que a tripulação tem de fazer? Ultrapassar os seus próprios limites, claro. E é simplesmente espetacular ver isto acontecer tudo ao mesmo tempo. O Luffy acelera o fluxo sanguíneo para ativar o incrivelmente rápido Gear Second e logo a seguir o devastador Gear Third. O Sanji gira tão rápido que a fricção incendeia a própria perna, criando o flamejante Diable Jambe.
E o Zoro? O Zoro foca uma aura de vontade tão absurda que liberta a ilusão do Ashura com 3 cabeças e 9 espadas. É um verdadeiro festival de novos poderes, tudo impulsionado pelo desespero daquele momento. Avançamos então para o limite absoluto da resistência. A responsabilidade de conseguir a chave final, aquela que vai soltar a Robin, cai toda em cima do Luffy. E quem é que ele tem pela frente? O Rob Lucci, o assassino mais letal da história da CP9. E olhem que não há cá truques de magia nesta luta. É um confronto 100% físico, brutal, visceral. O impacto de cada soco até estilhaça o cenário à volta. A certa altura, a exaustão é inacreditável. O corpo do Luffy chega a um limite que a biologia não devia de todo suportar. Os músculos começam a falhar, não há fôlego, a diferença de poder militar parece um abismo. O Lucci é uma parede de betão armado, mas o Luffy insiste em ir contra ela, ataque após ataque. Mas é exatamente nas frinchas deste cansaço extremo que a verdadeira mensagem brilha. Imaginem, mesmo à beira do colapso, coberto de ferimentos, estendido no chão frio, existe nele uma recusa instintiva em aceitar a derrota. Quando as pernas do Luffy simplesmente já não respondem, ouve-se um grito. É o grito desesperado do Usopp. Sim, o mesmo amigo com quem ele teve aquela zanga terrível. Esse apelo rasgado, a plenos pulmões, no meio do campo de batalha, injeta no Luffy a pura força de vontade que ele precisava para se voltar a pôr de pé. Reunindo a última e mais dolorosa gota de energia que lhe resta, o Luffy finca os pés no chão. E o que vem a seguir não é só um golpe final. É a manifestação física de todas as dores, de todos os sacrifícios e esperanças desde o início da crise em Water 7. O Gomu Gomu no Jet Gatling explode. É uma rajada de socos tão rápida, tão incansável e furiosa que concretiza o impossível. A tempestade de golpes destroça a defesa de ferro do Lucci, esmagando o assassino de vez e garantindo uma vitória que custou mesmo muito caro. O que nos leva ao último adeus. A poeira mal tem tempo de assentar e a dura realidade volta a bater à porta. A adrenalina do combate desvanece e dá lugar a um silêncio tenso. A equipa está exausta. Finalmente têm a Robin de volta, sim, mas apercebem-se de que não têm qualquer rota de fuga. Estão encurralados numa ponte de partida, completamente cercados por navios de guerra gigantescos que continuam a bombardear tudo sem parar. E então que, quando todas as luzes parecem estar a apagar-se no meio daquele fumo negro assustador, ouve-se um som. Um som muito familiar a vir da água. É daqueles momentos de apertar o coração. O Going Merry. O navio que tinha sido dado como morto navegou por aquele mar revolto sozinho. Foi guiado pela sua própria vontade, pelo amor incrível à sua tripulação e chegou no momento exato para os salvar uma última vez. Um autêntico milagre no meio do fumo. O resgate é um sucesso, mas claro, não há milagres grátis. Já longe do perigo, assistimos a uma despedida de cortar o coração. Um navio entregue às chamas num funeral em pleno alto mar, com a neve a cair devagarinho enquanto toda a tripulação chora. Mas, do calor daquelas cinzas, os laços voltam a ser unidos. O Usopp faz um pedido de desculpas comovente e é recebido de braços abertos pela equipa. E o Franky, percebendo o valor incalculável daquele grupo de piratas, junta-se a eles como um novo carpinteiro, trazendo consigo a esperança na forma de um barco novo e espetacular. O Thousand Sunny. Isto tudo leva-nos à nossa reflexão final. Esta saga, que começou com a ilusão de um grupo invencível, acabou por revelar as imensas fragilidades que estavam ali escondidas. A liberdade que a Robin finalmente abraçou, o perdão tão difícil que o Usopp conseguiu e aquela postura de verdadeiro líder que o Luffy assumiu, nada disto veio de borla. Trouxe muita dor, a perda de um navio incrivelmente amado, sacrifícios gigantes e, claro, uma guerra literal contra o mundo. Por isso, deixo esta pergunta no ar a quem nos acompanha. Perante provações tão extremas, qual é mesmo o verdadeiro custo da liberdade? E até que ponto conseguiríamos nós suportar esse peso gigantesco só para conseguirmos dar o próximo passo em frente? Fica a reflexão. Muito obrigado por estarem aí desse lado e continuem sempre curiosos.